Ora, boa tarde, bem-vindos ao Dois Leões à Conversa à Tertúlia. Hoje temos connosco o Rui Pereira e o Hugo Ramos. Boa tarde, Rui, como estás? Olá, boa tarde, Eduardo. Cá estamos, e contigo, tudo bem também? Tudo ótimo, muito obrigado. Boa tarde, Hugo, também. Como é que te sentes esta semana? Boa tarde, está tudo bem. Sinto-me assim um bocado triste, mas acho que estamos todos, não é? Um bocadinho, mas... Sim, eu por acaso vou ser sincero. Eu disse ao André, a gente gravou no dia do jogo com o Varzinho, eu disse, é um erro estarmos a gravar isto, porque ainda não está digerido, e eu a seguir ouço a gravação e noto nas nossas vozes a desilusão, sabes? É engraçado. Sim. Mas pronto. Já agora, Eduardo, estás a falar nisso, até porque, pronto, eu também ouvi esse vosso podcast. Sim. E vocês falaram numa coisa que é o complemento disso, que é o Ruben Amorim, se calhar também, depois daquela derrota, se calhar era melhor também não ter dito nada. Eu acho que a Liga não protege os intervenientes, porque se tu fores ver, o Pote está à beira das lágrimas. O Nuno Santos a seguir ao jogo, eu vi, está a chorar. Como é que tu podes pedir aos jogadores para irem falar naqueles momentos? Pois não, isso não pode ser. Sim, não pode, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A tal proteção que deveria haver por parte dos organismos que regulam e fazem a gestão das competições não acontece. E acho que isso até não é positivo para a promoção da própria competição. Porque só é positivo mesmo para o soundbite, para a imprensa, no sentido de explorar afirmações de atletas e de treinadores que muitas vezes não é o pensamento deles naquela altura. Eu até dei um exemplo. Foi um jogo, eu lembro-me, já não lembro quem eram os clubes, mas eu lembro-me da equipa do José Mota perder 7-0. Eu até acho que foi no Estádio da Luz. E ele vem para a conferência de imprensa. Foi com o Passos Ferreira. Sim, e começa aos gritos a dizer que aquilo era uma roubalhada, quer dizer, levou 7. Mas, é claro, o homem estava fora dele. E o que é que a Liga faz a seguir? Vai suspendê-lo. Porque é muito inteligente. Diz ao treinador para ir fazer comentários a seguir a levar 7. É inteligente isso. Claro. Mas pronto, começando aqui, eu vou-vos já dizer que eu não sou nada de acordo com isto, mas eu tenho lido muito isto nos últimos dias. E queria saber a vossa opinião. Ruben Amorim deve sair imediatamente ou não? Rui, começando por ti, qual é a tua opinião? Olha, eu vou ser muito rápido em relação a essa resposta. E perante a pergunta como a colocas, ou seja, se deve sair de imediato, digo claramente que não. E digo que não porquê? Porque não é a troca do treinador que vai resolver alguma coisa nesta altura. Porque, como ele agora disse, a culpa não vai morrer solteira, mas tem tempo para ser assacada. E na minha ótica, o momento que estamos a vivenciar como sportinguistas e no qual o futebol diz respeito, tem muito mais a ver com incompetência da tal estrutura que faz aquele trabalho invisível tantas vezes apregoado, mas que não se vê ou não se verificam quaisquer resultados. E portanto eu acho que, tendo Ruben Amorim obviamente algumas responsabilidades no que tem estado a acontecer em termos do futebol, principalmente até mais nas questões que são próprias dele, ou seja, que estão relacionadas com o seu trabalho, que é a questão tática, de sistema, substituições, tem cometido alguns erros e que lhe podem ser apontados, mas o estado geral das coisas é explicado, é realmente pela falta da tal estrutura que devia estar a suportá-lo e que não está. E por isso é que eu taxativamente digo que o Ruben Amorim sair agora, não, decididamente não. As contas façam-se no final da época e aí uma análise dele próprio, dessa estrutura eventualmente e provavelmente também dos adeptos, e aí sim, depois logo se compreenderá, mas para mim nesta altura isso não é a solução, ou seja, a solução não passa por aí. Hugo, e tu? Concordas? Não, a solução não passa por aí? Sim, eu concordo com isto tudo que o Rui acabou de dizer.
De facto, acho que o Ruben também tem cometido muitos erros a nível de comunicação, a nível de. Podemos criticar de facto a construção de plantel ao longo da época e que esses erros advêm da estrutura. Mas o que é facto é que Ruben, nas suas conferências de imprensa e naquela que é a comunicação para fora, sempre tem estado de acordo, ou mais ou menos de acordo, com a exceção talvez da venda do Mateus Nunes, tem estado de acordo com o que a estrutura tem estado a propor para a equipa. Sim. Que é um plantel curto, poucas soluções a ponta de lança, por exemplo, e na defesa. E há alguns remédios no meio campo, como temos estado a assistir. Portanto, a verdade é que isso também tem acontecido muito em sintonia com o treinador. Portanto, ele também tem que ter parte da culpa no que está a acontecer. E por outro lado, também critico isto tudo que o Rui referiu das substituições, má gestão do plantel, além de tudo do que tem sido falado agora da questão da teimosia, que de facto é uma coisa que eu não compreendo e que tudo o que eu vejo no futebol atual aponta para um futebol, um desporto que está cada vez a mudar com mais frequência. As táticas vão mudando, os estilos de jogo vão mudar e as pessoas que não se adaptam são aquelas que acabam por morrer. Não é preciso ser um grande estudioso de Darwin para perceber que a evolução tem que ser uma coisa natural e tem que acontecer forçosamente, e é uma coisa que no Sporting está a ter muita resistência e que eu acho que não devia estar a ser. Respondendo à tua pergunta mais em concreto, deixa-me só ir mais ao centro da questão. O contrato do Ruben acaba no final desta temporada, e eu também concordo com o Rui que acho que não é a altura certa para fazer isso, não só porque temos agora um período que vai ser importante, que é o período do Mundial, em que até saiu uma notícia hoje que o Ruben vai tentar fazer uma espécie de mini estágio para resolver alguns destes problemas que têm estado a afetar as nossas exibições. Portanto, acho que além de ter também o ataque ao mercado de janeiro, também temos visto sinais de que afinal não vai ser, não vamos fazer muitas contratações, mas também pode ser um período de pelo menos reflexão interna e de experimentação de algumas táticas ou formas diferentes de jogar. Portanto, eu também acho que aqui há que pôr um bocadinho o travão na questão da saída do Ruben Amorim. Agora, não deixo de ter a minha filosofia crítica em relação ao mesmo, e acho que se as exibições inconsistentes que temos estado a assistir continuarem até fevereiro, março, abril, tem que se nessa altura sim começar já a preparar uma nova época com outro treinador, e acho que vai ser a altura ideal para o fazer, não agora em outubro. E é isto que eu tenho a dizer em relação a essa pergunta. Deixem-me dizer-vos, também concordo com vocês, acho que não é minimamente a altura para andar a mandar técnicos para a fogueira, especialmente um técnico que até já provou que tinha muita competência. Okay? Em relação àquilo que tu disseste, acho que na situação do Mateus Nunes, nós assistimos foi um Ruben Amorim sem chão. Não é? Sim. Aqui em relação ao que o Rui disse, é mesmo invisível o trabalho. É totalmente invisível, totalmente invisível. É tão invisível, reparem, é tão invisível que passa para o outro universo, que é o universo paralelo, que é o que depois nos surge no discurso dessa estrutura, quando aparecem a dizer alguma coisa, parece que estão num mundo paralelo, num universo paralelo, que é capaz de serem transportados por essa invisibilidade. Mas era um bocado aquilo que eu queria perguntar-vos a seguir, que é: o que é que vocês acham que está realmente a ter este impacto tão negativo na época do Sporting? É mau planeamento? É as consequências de se fazer uma espécie de outsourcing de culpa das coisas estarem a correr mal, em vez de se admitir porque é que as coisas estão a fazer mal? A culpa é da direção, a culpa é do Ruben Amorim, a culpa é dos adeptos e dos sócios, como já foi dito pelo próprio treinador, não é? Ou é? O que é que se está a passar? Onde é que vocês colocam cirurgicamente o dedo e podem dizer: aqui houve um problema, aqui houve um problema? Hugo, começando por ti, o que é que achas? Eduardo, eu se calhar essa pergunta é difícil de responder, a dizer de quem é que é a culpa em mais específico, mas eu sei de quem é que não é a culpa, e não é certeza dos sócios e dos adeptos.
Até porque nós estamos sempre lá para apoiar o Sporting, e se estamos em menos quantidade no estádio ou a acompanhar a equipa, é por culpa da direção que não arranjou estratégias para encher estádios e da estrutura que não consegue motivar os adeptos a irem. Eu acho que a resposta acabará por passar uma combinação de treinador e estrutura e equipa, porque acho que também vem alguma culpa dos jogadores, e acho que neste último jogo com o Varzim foi uma conferência de imprensa do Ruben um bocadinho diferente, em que ele quase que admitiu, ao dizer que tem que puxar mais pelos jogadores e que eles têm que dar mais, que a culpa também era um bocadinho deles, e eu também concordo, porque vejo alguns jogadores com muito pouca vontade de jogar futebol e a parecer que estão a passear dentro de campo. Acho que é uma combinação de tudo, e isso tu falaste do Mateus Nunes foi de facto uma coisa, uma culpa que pode só advir da direção que tirou o tapete ao Ruben Amorim, mas o que é facto é que tudo o resto não terá sido. Ou seja, se o Ruben pedisse um avançado, certamente que vinha, e não teríamos só o Paulinho. Ou se o Ruben pedisse mais um central e não tivéssemos de estar a adaptar Gais e Mateus Reis a posições de central, também certamente viria. Portanto, é aqui uma culpa de tudo. E pegando aquilo que eu estava a dizer há bocado da adaptação, isto é que eu acho que está a fazer muito mais diferença do que as pessoas pensam. O nosso estilo de jogo não mudar em 3 anos, porque já vamos no 3º ano do Ruben Amorim, acho que é grave. E não estou a dizer para nós deixarmos de ter 3 centrais ou tudo mais, mas jogar de forma diferente. É as mecânicas, não é? É tudo previsível, e toda a gente sabe que é previsível. Ainda ontem, não sei se tiver a oportunidade de ver isso, mas eu fiquei completamente chocado. O treinador do Varzim foi dar uma entrevista ao Canal 11. Não sei se tiver a oportunidade de ver. Sim, eu estive a acompanhar. E o que ele disse deixou-me perfeitamente triste e desiludido, que foi, ele disse basicamente, sim, no Sporting jogar, nós sabíamos perfeitamente como é que eles iam jogar. Nós, uma equipa de 3ª divisão, sabiam que eles iam tentar bombear bolas para o Paulinho. Nós temos 3 centrais que são muito altos e, portanto, estávamos perfeitamente confiantes de que eles aí não iam sacar nada. E foi justamente isso que aconteceu. Foi o Sporting que teve o jogo todo a bombear bolas para a área, em que conseguiu cabecear 1 ou 2 vezes sem perigo, ainda por cima. E o que aconteceu foi que tivemos 0 oportunidades de golo. Portanto, eu acho que isto é grave, e não percebermos que temos que mudar alguma coisa no nosso estilo de jogo. É grave. E depois, podemos ter algumas exibições boas na Champions, embora as últimas 2 tenham sido por erros individuais de jogadores que tiveram expulsões e comprometeram os jogos. Mas o que é facto é que os primeiros 2 jogos correram bem. E correram bem porque as equipas na Champions tendem a arriscar mais ao ataque. E, portanto, como tendem a arriscar mais, dão-nos mais espaço, que é o que o nosso estilo de jogo favorece. É quando temos espaço para fazer transições rápidas com o Pote, com o Edwards, com o Trincão, e depois podemos criar oportunidades. Com equipas mais pequenas não acontece isso, porque elas fecham-se toda dentro da área. Foi o que aconteceu no sábado. Eu acho que mais do que encontrar culpados, Eduardo, há que encontrar soluções. E encontrar soluções tem que passar por inovar, tentar adaptar e deixar de ser tão teimoso ao ponto de querer bater na mesma tecla, que nós sabemos que é a definição de estupidez. Também já estou a perguntar sobre isso, das soluções. Rui, e tu, o que é que dizes em relação... Eu corroboro completamente o que o Hugo acabou de afirmar. Eu realmente... não se pode imputar a culpa apenas a uma coisa ou apenas a uma pessoa, porque isto realmente, o futebol, é o reflexo de um trabalho de conjunto, e esse conjunto é treinadores, jogadores, estrutura, direção e também adeptos. Porque, vamos ver, há aqui algo que para mim também tem que entrar nesta equação. E que é termos sido campeões. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós termos sido campeões, ficámos todos muito felizes, festejámos imenso, mas não soubemos, após a conquista desse campeonato, e quando eu digo soubemos, aqui também incluo os adeptos, e já explico porquê, mas não soube Ruben Amorim, não soube a direção, entender porque é que ganhámos esse campeonato, ou de que forma é que conquistámos esse campeonato. E se o tivessem feito, teriam com certeza, porque depois, se não o fizessem, era pura incompetência,
teriam com certeza as ferramentas ou as tais soluções que o falava há pouco para reverter qualquer situação que viesse a acontecer a posteriori, como a questão da saída dos jogadores, como a questão do modelo tático ser um modelo sempre igual. Até porque essa questão do modelo tático e até da perspectiva do outro lado, ou seja, dos treinadores adversários já o entenderem, já aconteceu na própria época em que fomos campeões. Que eu recordo alguns jogos, em especial o de Famalicão, onde apareceu a célebre hashtag do onde vão todos. Sim. Esse jogo, se alguém quiser ter o trabalho de o rever, vai ver precisamente as dificuldades que o Sporting tem hoje em dia de construir jogo, de se confrontar com uma equipa que joga com linhas subidas e que ocupa os espaços. Aí já estava o problema. Como depois em outros jogos também nessa época que aconteceram, onde tivemos que chegar ao ponto de colocar o Coates a ponta de lança. Portanto, de uma forma resumida, a culpa é de todos, digamos assim, cada um com o seu peso, com a sua ponderação, mas para mim o fator aqui desequilibrador da forma como depois aconteceu a época passada e esta época tem muito a ver com termos conquistado o título e nesta leitura que eu acabei de fazer. Eu há pouco disse que acrescentei, adicionava aos adeptos também nessa necessidade de terem feito a análise do porquê desse título. Isto porquê? Porque provavelmente se a maioria dos adeptos tivesse compreendido porque é que fomos campeões, o crédito, digamos assim, de Ruben Amorim e da tal estrutura não era tão grande. E, portanto, alguma coisa já tinha acontecido entretanto. Não estou a dizer que se tivesse despedido o treinador, não estou a dizer que a estrutura tivesse caído ou a direção, mas provavelmente os sócios, de uma forma, digamos, pública e expressiva, já tinham manifestado de outra forma o seu descontentamento e as coisas teriam que mudar. E como eu disse há pouco em relação à questão da saída de Ruben Amorim, não é, a mudança não passa pode não passar pela saída das pessoas, passa pelo que o Gá um bocado acabou de dizer e que eu concordo totalmente, que é a questão de encontrar soluções e não sermos aquele tipo de pessoas que está a olhar exclusivamente para o umbigo e não, o que eu estou a fazer está a ser bem feito e ninguém me demove da forma como estou a fazer. Não, temos que ser também sensíveis à opinião externa e perceber que muitas vezes não estamos a ir pelo melhor caminho. É assim, aos meus ouvidos aquilo que vocês estão a falar é um bocadinho um método científico, que é, eu não posso esperar resultados diferentes se continuo a fazer exatamente a mesma experiência. Não é? É verdade. Portanto, é verdade. Para que fique claro, para mim é um bocado isto. O Ruben Amorim não pode esperar que a equipa jogue de outra maneira se continua a instruir os jogadores para jogarem daquela forma. Não faz sentido. Mas é mesmo isso. Pegando nisso que vocês disseram, há aqui uma coisa muito interessante que eu vi, foi o Sporting fez 34 cruzamentos, teve 15 pontapés de canto e resultou em 0 finalizações ou chances de gol, digamos assim. Isto não passa só pela necessidade de termos mais um ponta de lança. É mais profundo. Obviamente que não. É mais profundo. Claro que não. Claro que não. Isso temos que analisar quem fez os cruzamentos, como é que foram feitos, em que zona do terreno é que foram feitos, porque isso tem tudo a ver com o tal sistema tático. Eu até compreendo e entendo, até porque isso acontece com diversas equipas que não jogam com aquele tal ponta de lança fixo que a gente conhece ou reconhece do futebol, não é? Ainda agora tivemos um galardoado pelos Globos de Ouro, que é o Benzema, que é esse estilo de ponta de lança, que é um 9 puro, mas como eu estava a dizer, há equipas que não necessitam ter um ponta de lança desses. Podem ter um ponta de lança ligeiramente diferente, só que a equipa tem que produzir jogo para esse estilo de ponta de lança. E nós o que vemos no Sporting, até se pensarmos na seleção Paulinho, é que nada disso acontece. Ou seja, temos um ponta de lança
com determinadas características. Agora é irrelevante analisarmos se faz golos, se não faz golos, ou muitos ou poucos, mas se analisarmos apenas a sua prestação enquanto jogador de futebol, no sentido do que é que ele aporta à equipa. E isso tem que ser coincidente com o resto dos jogadores, os restantes jogadores fazem em campo. Por isso esses números, é óbvio que os números são importantes e os números é que nos devem fornecer os indicadores, e um bocado na linha do que estava a dizer há pouco, da base científica para conseguirmos alterar as coisas. Mas aqui é perceber, além dos números, perceber se os jogadores fizeram os cruzamentos para a zona certa, se era necessário efetuar cruzamentos, se não havia a possibilidade de encontrar outro tipo de soluções do que simplesmente despejar bolas para a área. Portanto, por isso é que eu sempre disse que a questão do ponta de lança podia ser uma não questão se o nosso modelo de jogo, e ao dizer isto não estou a dizer que sou completamente fã do modelo do ataque móvel, mas se calhar uma solução de ataque móvel, mas em que os jogadores tenham a capacidade de aparecer na altura certa para receber esses tais cruzamentos, visto que não temos um ponta de lança, ou quando jogamos com essa estrutura mais móvel na frente, não temos jogadores altos, então se calhar o cruzamento já não pode ser um cruzamento bombeado, já tem que ser um cruzamento rasteiro, e se calhar não para a pequena área, mas para a zona de penalti ou para a entrada da área. Exatamente. Porque aí eventualmente teremos jogadores do meio campo que serão bons rematadores. Rui, deixa-me só dizer-te uma coisa. Força. Para mim, tudo o que estás a dizer tem todo o sentido se no meio campo tiver lá o Daniel Bragança. Obviamente, que é um construtor de jogo. E quem diz um Daniel Bragança, diz outros jogadores. Eu até aceito que estes dois que têm jogado atualmente, quer o Morita, quer o uruguaio, têm capacidade, se calhar, para promover um jogo fluido. Agora a questão é, será que depois a dinâmica da equipa lhes permite que eles têm? Eu reconheço-lhes essas competências técnicas, digamos assim. Obviamente que não são um jogador diferenciado como o exemplo que deste do Bragança, obviamente. Mas são jogadores que tecnicamente até são evoluídos e que têm capacidade de construir esse jogo e de irem no 1 para 1 e se calhar fintarem o adversário. Agora a questão que eu coloco é se depois todo o resto do sistema e todo o resto dos jogadores que estão em campo conseguem fazer com que esse jogo apareça. Era o que eu estava a dizer há pouco na questão dos centros. Se for um centro atrasado para a entrada da área, quer o Garte, tem capacidade de remate. Eu vi-os fazer isso nos outros clubes. O Morita no Santa Clara era um rematador à entrada da área. O Garte no Famalicão fazia também isso. E portanto, por que não promover esse estilo de jogo, visto que temos jogadores com essa capacidade? Resumindo aqui, o que eu tenho estado a dizer é um bocado isso. Temos que adaptar o sistema aos jogadores que temos. E se calhar, indo aqui um bocadinho atrás, e para terminar esta análise, ir à época em que fomos campeões, a questão é que, para o estilo de jogo e de sistema que Ruben Amorim pretendia, nós nessa época tínhamos os jogadores ideais para isso. Tínhamos um meio campo onde tínhamos um Palhinha que fazia de uma lateral à outra lateral a varrer tudo e mais alguma coisa, tinha altura para aparecer na área, num canto, num livre ou até num centro para cabecear. Portanto, estou a dar o exemplo do Palhinha para demonstrar, sim, mas podia dar vários dessa época de jogadores que tinham capacidade para aquele sistema. Tinhas um outro médio que tinha capacidade de decisão, tinha critério do passe, sabia mexer nos tempos de jogo, que se chamava João Mário. É verdade, isso é verdade. Isso é totalmente verdade. Não. É outro exemplo, mas podíamos tocar no 11 base dessa época e nós percebemos que cada jogador tinha as competências e as valências que permitiam que esse sistema que o Ruben gosta tanto funcionasse e funcionou bem. Sim. Eu acho que, só para dar aqui minha opinião neste tema, eu acho que de facto concordo com as semelhanças e
com o que foi dito da temporada em que fomos campeões, e a verdade é que, por exemplo, nessa temporada também já existia uma espécie de ataque móvel, quando entrava o Tiago Tomás. Exatamente. Jogos em que jogava o TT, ele muito rapidamente tanto trocava com os extremos para as alas e portanto já existia uma espécie de ataque móvel. Mas de facto eu também acho que os médios faziam muita diferença, e este ano, por muito que eu gosto do Ugarte com as suas capacidades defensivas, e que acho que nisso não está se calhar tão ao nível do Palhinha, mas também está a um alto nível, a nível atacante não me faz a mesma diferença. Acho que é um jogador... falta-lhe ali aquele toque de magia que, por exemplo, o Mateus Nunes tinha na época passada, e que nessa época em que fomos campeões tínhamos, como tu disseste bem, Eduardo, o João. Aliás, a substituição, também acho que não... deixa-me só dizer, a substituição que o Ruben fazia nessa altura, tirar o João Mário e meter o Mateus Nunes, era para mudar a maneira de jogar, porque o Mateus Nunes era aquele jogador que pegava na bola e que comia ali uma série de metros, e deixávamos de estar a gerir os tempos. Certo, e esta época acho que falta muito isso, e por muito que eu gosto do Morita, acho que o Morita não está a jogar na posição em que ele devia jogar. O Morita devia ser uma solução para a posição do Ugarte, que é um médio mais fixo e com um teor mais defensivo de parar as transições rápidas e conseguir ter alguma dinâmica de passe no ataque. Em termos de atacantes, falta-nos ali no meio campo, e isso nota-se que muitas das vezes estamos só a meter bolas nos laterais e vamos rodando o jogo, e depois eventualmente os laterais e os extremos têm que bombear bolas para a área para ver se dá alguma coisa. Isto no fundo foi muito o que eu vi do jogo do Varzim, e, portanto acho que faltam soluções a muitos níveis na nossa equipe, e de facto não é só o avançado que nos falta, não é só se calhar uma solução mais como tínhamos na época que fomos campeões na lateral esquerda com o Nuno Mendes, que está a jogar agora o Mateus Reis, que tem algumas exibições boas, mas também acho que lhe falta aquele nível acima para elevar o nosso jogo. Acho que nos falta muito isso, e por isso é que eu acho que as soluções têm que vir muito de muitos sítios. Mas também acho que depois, que é isso que eu estava a dizer, que falta muito também não bater sempre na mesma tecla e querer e ter essa mentalidade de inovar, não é? E de querer buscar soluções, porque eu acho que é muito isso que falta, e espero que agora que este jogo com o Varzim, que eu já não tenho essa diferença de discurso do Ruben, espero que seja o abre-olhos para mudar essa mentalidade, porque enquanto não tivermos a mentalidade de queremos mudar alguma coisa em conjunto, não vamos mudar nada. E se calhar também, por um lado, é bom ou é menos mau estar a acontecer isto ao Sporting agora, numa fase inicial da temporada, em que ainda temos tempo para abrir os olhos e para fazer algumas alterações muito necessárias para o resto da época. Mas pronto, vamos ver como é que corre e pronto, lá está. Eu também percebo muitos sportinguistas estão muito desiludidos, enraivecidos, tristes com o que está a acontecer, e acreditem que eu também sinto todas essas coisas, mas também há que às vezes tentar pensar estas coisas de cabeça fria, e acho que muito o que falta é tentar fazer essa pressão enquanto adeptos para que mude alguma coisa de concreto na forma da equipa jogar, na mentalidade, não só da estrutura, como da equipa técnica e como os jogadores. E também temos nós essa mentalidade de puxar pela equipa, que é o nosso dever enquanto adeptos e enquanto sócios do Sporting, fazer isso independentemente do que esteja a acontecer com a nossa equipa. E não esqueçamos que há 9 anos estávamos num dos piores momentos da nossa história em termos futebolísticos, e conseguimos sair desse lodo muito também pela permanência da nossa fervura adepta, e puxar a equipa para cima, que conseguimos sair do fundo do poço. Portanto é muito isso que temos também que pensar enquanto adeptos, de tentar puxar pela equipa e deixar das redes sociais e de comentários negativos em redes sociais de jogadores e de treinadores e do que quer que seja, termos nós a vontade de que isto mude, por muito que nos custe. Então vou fazer aqui uma outra pergunta muito, se calhar é polémica, não sei, que é, então, e nós ouvimos tanto falar sobre o ADN Sporting, onde é que ele está? Onde é que estão os campeões nacionais com ADN Sporting? Tirando o Gonçalo Inácio e o Daniel Bragança, eventualmente. Porque o Daniel Bragança está lesionado. Onde é que está a aposta na formação?
onde é que está o Dário Essu, que se estreou com 16 anos, o Mateus, o próprio Nazinho, que só entra a fazer minutos quando a equipa já está condenada. Estão a preparar a equipa para ganhar a UEFA Youth League, é isso? E então não os podemos usar? Onde é que está o Gonçalo Esteves e o Eduardo Quaresma, que se calhar davam muito jeito esta época? Onde é que está o Slimani, que tivemos que pagar pelo se ir embora? E se calhar... Eduardo, eu se calhar digo-te já que eu acho que todas essas perguntas vão outra vez dar a resposta da teimosia, não é? Daquilo de tentar bater na mesma tecla. Mas eu, de facto, em relação ao Slimani, gostava de dizer uma coisa, que é: nós vimos no jogo com o Marselha a semana passada, no final do jogo, o Ruben a dizer que o Gaio era um dos jogadores preferidos e que nunca ia deixar de o defender e tudo mais. E eu acho que isto é um erro crasso, estar a dizer este tipo de coisas, porque se há uns jogadores que são preferidos, porque é que há outros que são encostados depois de virem para a equipa em janeiro, são encostados em março? Dou-te um exemplo, Roberto Hidalgo. Isto aqui nem é só pela qualidade futebolística ou por ganharmos ou perdermos jogos. Isto aqui é uma questão de liderança que se está a impor ao Ruben, porque isto não é uma atitude de um líder. Isto não é uma atitude de um líder, porque um líder sabe perfeitamente que tem de gerir seres humanos e tem de gerir pessoas, que é um dos trabalhos mais difíceis de fazer em qualquer área. E isto aqui é uma prova de que o Ruben, afinal, não é um tão bom gestor de homens como ele quer fazer parecer e como toda a gente pensa, porque estar a dizer que tem preferidos, não se pode dizer este tipo de coisas, porque também estamos num negócio, num desporto, que é implacável. E eu gostava que o Sporting tivesse a exigência de dizer: quem é bom para jogar no Sporting joga, e quem não é bom para jogar no Sporting tem de ir embora. E é assim também que nós temos de ter a exigência de fazer assim. E portanto, o Ruben dizer: não, os jogadores preferidos, mesmo que não joguem bem e mesmo que estejam só a ter ordenados para nem serem convocados, não, eu quero que eles fiquem, porque sim, porque eu quero, posso e mando. Não gosto. E isto da formação é outra questão que se põe. De facto, Eduardo, trouxeste um bom ponto, que é o facto destes miúdos só entrarem nos jogos perdidos só para somar minutos, e depois não é as situações ideais que queremos que eles entrem para se desenvolverem, para ganharem confiança, para irem entrosando com os colegas de equipa, só os prejudica ainda mais. E tivemos um Dário Essu que estreou-se no ano em que fomos campeões, e desde aí poucos foram os minutos que somou. A minha pergunta é: está pior? Capitão dos Júniores. Sim, mas é pior jogador hoje em dia. É que eu vejo as exibições dele na equipa B e o miúdo é um monstro. Certo, tem feito boas exibições, eu também concordo com isso. E acho que se a resposta é aquilo que tu sugeriste, de que queremos ser campeões da Youth League, então alguma coisa tem de mudar rapidamente do Sporting, porque a prioridade é óbvio que tem que ser os escalões mais acima, e depois vai descendo. Isto é o beabá do futebol. Óbvio que a prioridade tem que ser o escalão mais sénior que existe. Não sei, Eduardo, eu também gostava de ver isso na mudança de mentalidade. A apostar na formação também é o ADN Sporting, sempre foi e sempre que tem que continuar a ser. E nós estamos a ver esta época o nosso rival da segunda circular a apostar mais na formação do que nós. E eu acho isso preocupante, e gostava que isso assim não fosse. Hugo, até te digo, eu não consigo perceber o empréstimo do Tiago Tomás. O empréstimo do Tiago Tomás eu consigo mais ou menos compreender, porque foi feito há 2 anos e foi um empréstimo de época e meia, e na altura em que ele foi emprestado tinha vindo o Slimani e portanto havia mais opções para a posição dele. Mas sim, de facto podia-se ter quebrado o empréstimo. Eu acho que também foi, neste verão falou-se disso, e acho que também foi vontade do próprio jogador ficar o resto do empréstimo na Alemanha, em que sabia que ia ter oportunidades, enquanto que no Sporting, e se calhar teve razão, não é? Porque se calhar no Sporting não ia ter tantas oportunidades. Agora, o que me choca mais ainda é o empréstimo do Gonçalo Esteves, que neste momento acho que fez 2 jogos logo em agosto, nas primeiras 2 ou 3 jornadas pelo Estoril. Neste momento nem sequer é convocado para o Estoril, e eu vejo exibições do Gaio, e não querendo pôr as culpas no Gaio, se o Esteves tivesse na nossa equipa, se calhar era uma opção à frente do Gaio para as exibições, e se calhar tinha feito muito melhor figura do que ele. Acho que são muitas questões que se põem, e é isto, é a mentalidade que tem que mudar, e temos que começar a analisar as coisas
de uma forma mais geral e não apenas com um ponto de vista e com os horizontes fechados. Certo. Rui, o que é que tu me dizes? Deixa-me complementar a pergunta. Estamos a preparar a equipa da Youth League para fazer pacotes de 15 milhões? Se calhar é isso. Mas em relação a isso da formação, eu, na minha opinião, acho que a questão da formação tende a ser sempre uma falácia no nosso clube. Porque nós falamos nessa questão do ADN muitas vezes, mas mesmo indo atrás do tempo... Deixa-me só... Nós não. Deixa-me dizer-te que a questão... Eu digo nós, o coletivo, digamos assim. O ADN Sporting que tem sido uma expressão utilizada e difundida pela direção nos últimos anos. É verdade, isso é verdade. Aliás, mas eu só reconheço esse ADN numa coisa, é naquele programa que a Sporting TV tem e que passa no YouTube, que é o ADN, aí é onde está o verdadeiro ADN. Mas indo um bocadinho atrás, e como eu estava a dizer, se a gente recuar no tempo, a aposta na formação nunca foi algo que fosse enquadrada num projeto. Porque o que é que tivemos? Tivemos jogadores de uma forma avulsa, foram saindo da formação e foram grandes jogadores. Um Figo, um Quaresma, um Cristiano Ronaldo, um Nani. Ok, isso é apostar na formação? Não. Apostar na formação, da ideia que eu tenho, é o que se passava no Ajax aqui há um tempo e que se continua e que estão a voltar a fazer. E que criavam equipas com base na formação. Sim senhor, aguardava-se 1 ano, 2 anos para o crescimento dos jogadores e depois ficavam com equipas fortíssimas. Isso para mim é que é uma aposta na formação, porque a aposta na formação tem que ser enquadrada numa política e num projeto desportivo em termos de futebol que sustente essa aposta. E eu ainda hoje, a ver um jornal desportivo, há um jornal desportivo, já não me recordo se foi na Bola ou no Record, penso que tenha sido na Bola, em relação ao Ruben Amorim, que escalonava os tempos dos jogos que os atletas da formação tinham feito. E realmente, no ano do título, nós tínhamos 4 a 5 atletas com muitos jogos feitos, 4 a 5 atletas da formação com muitos jogos feitos nessa época. E os números têm vindo a descer. Este ano só ainda tivemos um atleta da formação a fazer jogos. Portanto, o Marçá. Não, penso que até não era o Marçá. Já não me recordo, mas não era o Marçá. Acho que não, até o Nazinho. Nazinho, é isso mesmo. Era o Nazinho. O Marçá não é bem da formação, não é? Mas não é da formação, pronto. Não vamos considerar da formação. Mas isto para dizer, e eu acho que isto é que é importante, que é olharmos para as coisas desta forma. A questão da aposta na formação é uma falácia. É uma conversa para inglês ver, para nos entreter, porque uma aposta, como eu disse há pouco, na formação tem que ser algo sustentado num projeto desportivo que permita a essa formação realmente despoltar, se ingrar e que a nossa equipa ganhe com isso no sentido em que se consiga atingir os títulos, mas os títulos em sénior. Portanto, isto para ir agora desmontar um bocado essa questão da Youth League, obviamente, se nós ganharmos a Youth League é uma satisfação, mas vai ser uma satisfação exclusiva para nós. Eu quando digo nós, adeptos do Sporting, com certeza não vai ter a disseminação pública, digamos assim, que teve o vencedor na época passada da Youth League. Mas isso é isso que depois nos prepara os jogadores para entrar no plantel principal. Não. O que prepara os jogadores para entrar no plantel principal é realmente existir esse projeto, uma estrutura que apoie esses atletas para irem aparecendo, a aparecerem, a se ingrarem e daí para a frente, se calhar termos uma equipa só com jogadores da formação. Sei lá, é possível. E são... ou seja, porque a qualidade está lá. Então, esta época, se nós analisarmos os vários escalões do Sporting, há lá muita qualidade. Há mesmo muita qualidade. Também é verdade que temos treinadores na formação com muita qualidade que ajudam que essa qualidade dos jogadores sobressaia. Portanto, aí há as condições.
só falta acima criar as condições e integrá-las num projeto para realmente os jogadores aparecerem na equipa principal e serem lançados às feras sem medo e ganharmos com. Eu queria só citar uma frase, citar mais ou menos, que eu estava aqui a ver se encontrava, mas não encontrei, do nosso grande senhor de formação, Aurélio Pereira, que em relação à questão de estarmos a apostar tudo na Youth League, que eu acho absolutamente ridículo, dizia que o objetivo da formação não é para ganhar nada nos escalões de sub-15 ou sub-17 ou o que quer que seja, é formar homens e profissionais para se ingrarem no mundo do futebol sénior. E isto dito pelo um dos maiores ídolos do Sporting e nacionais, não é? Daquele homem já saíram muitos craques para a seleção nacional e que se ingraram na fora. Verdade, saiu uma geração de campeões da Europa. Pronto, e dá para não falar disso. E, portanto, esta frase para mim é óbvia e vindo da parte do Aurélio Pereira acho que ganha sempre mais força, não é? Claro. Portanto, é óbvio que todos nós ficaríamos felizes com o título da Youth League, mas também claro. Todos nós temos que perceber que não é essa a prioridade certo. É a equipa sénior. Ou quando eu digo isto, o que eu estou a dizer é veja lá, não estejam a pensar em pôr os miúdos a jogar na Youth League e com isso tirá-los da equipa sénior. Certo. Claro, além de pois, já para não dar o exemplo outra vez do nosso rival da segunda circular, que o ano passado chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões e ganhou a Youth League ao mesmo tempo. Portanto, se calhar as duas coisas também são compatíveis. Certo. Mas fica o pensamento. Certo. Eduardo, mas deixa-me só dar, é muito rápido, até em relação a esta questão da Youth League. Eu não sei se essa afirmação até não é completamente desprovida de sentido. O que tu disseste do objetivo. Porquê? Eu vou dizer isto alicerçado num facto, que é o treinador para a Youth League só faz Youth League. Atenção. Ou seja, teoricamente seria o treinador do Sub-23 ou eventualmente dos Júniors ou dos Júniors. Acho que é dos Júniors. Certo. Mas seria do escalão acima, porque é o que normalmente acontece. Mas não, eles foram encontrar o treinador próprio para liderar a equipa para a Youth League. Não, mas eu sou sincero. Sim, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que isto era um bom tema para nós debatermos, não agora, mas noutro podcast, que é: será que há necessidade de ter tantas equipas como o Sporting tem nos escalões jovens em relação à equipa B, Sub-23 e Sub-19? Que são os júniores, porque eu, no meu ponto de vista, acho que não há, e é uma confusão, porque há jogadores que acabam por, se calhar numa época, jogar por 4 equipas, que são os júniores, a equipa B, Sub-23 e séniores. Eu acho que isto aqui, em termos de solidez futebolística e estrutura, acho que não é o mais eficiente, mas pronto. Mas nós tivemos o nosso atual presidente, quando se candidatou pela primeira vez, disse que acabar com a equipa B foi um crime. Certo, e voltou a equipa B, mas será que não voltando não fazia sentido distinguir, por exemplo, o Sub-23? Enfim. Pois, agora, já tínhamos o Sub-23. Também é certo que a Liga Revelação do Sub-23 tem hoje uma projeção que não tinha quando nós fundámos o Sub-23 e não tínhamos equipa B. Exatamente. Mas mesmo assim eu acho que pode ser engarrajado aqui um compromisso que favoreça mais os jogadores, que são esses mesmo que temos que favorecer nestes escalões. Bem, totalmente de acordo. Voltando aqui então ao nosso tema mais grande, digamos assim, tenho aqui uns números para vocês comentarem. Ora bem, nós tivemos uma jornada da Taça. Aliás, só para fazer aqui um parênteses, eu acho que o Sporting perdeu, e perdeu bem contra o Varzim, porque simplesmente não criou oportunidades de gol, para deixar claro. Mas eu estive a pensar aqui nos números e estamos a falar de uma jornada de Taça de Portugal sem vídeo-árbitro, em que 8 equipas da Primeira Liga foram a andar, foram eliminadas. Houve um clube que teve uma benesse, que foi a mudança de relevado do adversário, apesar de termos visto terrenos lindíssimos como aquele em que o Boavista jogou e em que foi eliminado, parecia um Pantanal. Não sei se nesse também houve vistoria. E depois, uma coisa que eu acho fantástico ninguém falar, que é a quantidade incrível de penaltis que não foram assinalados nesta jornada da Taça de Portugal, inclusive é um a favor do Benfica,
e uma falta que me pareceu mesmo falta sobre o Mateus Reis no gol do Varzim. E depois começou a passar-se aqui um discurso que é dois lemas, que é houve taça e a festa da taça. E o vídeo-árbitro não interessa. Eduardo, isso é levantar o tapete e varrer. Essas afirmações é simplesmente levantar o tapete e varrer. No sentido em que, para não dar razão à necessidade de, em todas as competições profissionais e semiprofissionais, termos vídeo-árbitro, então pega-se nesses chavões do passado que fez taça e taça é taça. Se nós pretendemos ter competições que realmente sejam competições sérias e que desportivamente sejam benéficas, desportivamente e até financeiramente, para os clubes sejam benéficas, nós temos que lhe entregar seriedade, temos que lhe entregar justiça. E a verdade é que a utilização do vídeo-árbitro foi uma conquista preconizada por um ex-presidente do Sport, que tem funcionado de alguma forma, com problemas ainda, mas acho que são as chamadas dores de crescimento, mas tem funcionado. Eu hoje olho para o futebol, para o nosso campeonato, por exemplo, e vejo um campeonato que em termos de pontuação final é muito mais justo hoje em dia do que antes de termos vídeo-árbitro. Mas muito mais. A discussão sobre os lances é menor, continua a existir, obviamente, porque depois surge sempre aqueles analistas e aqueles comentadores que fazem disso profissão. Mas indo atrás, era importante que a taça, e fosse em que fase fosse, tivesse vídeo-árbitro. E nós sabemos que hoje em dia a implementação do sistema de vídeo-árbitro não é assim nada que tecnologicamente necessite. Porque eu lembro-me no princípio da implementação, nem todos os campos estão preparados porque as câmaras têm que tal. Há soluções para tudo. Haja investimento. Olha, e há solução para isso, com certeza. Eu vou-te dar a minha opinião enquanto especialista da área tecnológica. E hoje em dia a gama de câmaras de alta definição com movimento próprio, tudo sem fios, já com muito poucas perdas de velocidade nos feeds, é tanta e são tão baratas que tudo isso só podem ser desculpas ou então não sei. Mas pronto. Foram desculpas na altura, mas a verdade é que mesmo nesses campos que na altura eles consideravam difíceis, eles implementaram. E, portanto, se implementaram nesses, também é possível implementar em campos onde possa existir esse problema, para termos realmente o vídeo-árbitro a ser uma ferramenta útil para a verdade desportiva. Porque senão, é como tu disseste, a taça, por exemplo, foi um exemplo de que se calhar a verdade desportiva não aconteceu como deveria ter acontecido. Eu acho que, mais do que isso, e concordo com o que disseste, Rui, o ter vídeo-árbitro na Taça de Portugal elevava a competição a um nível ainda mais acima. Porque a Taça de Portugal, hoje em dia, é a competição que quase todos os clubes que jogam a nível profissional almejam. Os clubes da Distrital sonham ficar em primeiro lugar ou em segundo para terem uma chance ao play-off de acesso à Taça de Portugal para poderem jogar. Ter jogos nas eliminatórias mais finais, não é? Portanto, na fase em si, não no play-off, em que tivesse vídeo-árbitro, podia levar a competição a um nível muito superior. Não esqueçamos que a época passada tivemos o Mafra a um jogo de ir à final. E se calhar é uma equipa que aquilo foi tudo para eles naquela temporada e fez toda a importância. Portanto, o nosso futebol português, que é desenvolvido também muito nestas divisões inferiores, podia ser ainda mais desenvolvido com equipas a ter níveis de competitividade ainda superiores. E eu acho que é isto que a Federação não consegue ver, não sei, ou então será algum problema logístico, como não ter vídeo-árbitros suficientes para os jogos todos que estão a decorrer ao mesmo tempo. Mas eu acho que, lá está, isso tudo que me disseste, Eduardo, tem solução
também se houver algum investimento. E eu acho triste ver, por exemplo, noutros países em que isto nem sequer é uma questão, que as taças desses países é óbvio que têm vídeo-árbitro, no nosso ainda termos de estar a discutir, ainda por cima, sendo, como o Rui referiu, tendo sido o vídeo-árbitro introduzido no mundo do futebol muito por causa do nosso anterior presidente do clube. Acho que é uma questão óbvia para mim e devíamos rapidamente solucioná-la. Certo. E em relação a esta questão dos relevados, vocês não acham que isto poderia ser uma oportunidade para a Federação ajudar estes clubes mais pequenos a melhorarem as suas condições, subsidiarem a troca de relevados? Não é? Eu parece-me estranho como é que só um clube é que foi obrigado a mudar de relevado. Pois, obviamente, mas isso tem a ver com uma má estruturação e mau planeamento de uma competição. Porque, vamos lá ver, o Varzim não sabia que ia participar este ano na Taça de Portugal. Sabia. Porque é que todos os trabalhos necessários para ter o campo em condições não foram executados para que chegar à altura e jogar no seu estádio. Mas atenção, isto não é um problema só da taça. Se a gente for à Primeira Liga, tem o caso do Casa Pia. Portanto, o Casa Pia subiu, teve um período ainda grande para preparar o estádio para estar na Primeira Divisão. O que eles quiseram fazer foi ser mais papistas que o Papa. Se calhar isso às vezes para nós é o problema que muitos clubes depois sofrem e que os faz descer de divisão. Ou seja, em vez de fazer as melhorias para poderem competir na Primeira Divisão, e portanto isso seriam com certeza melhorias que em termos de timing de execução seriam menores, não, quiseram logo fazer um mega investimento a pensar que vão se manter na Primeira Divisão muito tempo. E portanto atrasou o processo. Resumindo e concluindo, voltamos sempre à base de tudo, que é o planeamento e a estruturação. E portanto, por isso é que, e não vou-me admirar se avançando até na taça, não vamos ter mais situações destas de clubes que se calhar por qualquer razão, basta agora começar a chover e vir o inverno, que não vão poder jogar nos seus campos porque o relevado não presta e vão para uma casa a 200 km ou coisa do género. Portanto, e isso é um bocado como a questão do vídeo-árbitro. Isso desvirtua a competição e altera tudo. Ainda tens outra situação. Já agora deixem-me meter só aqui este tema, porque não estando relacionado, mostra a incompetência da nossa Liga e da nossa Federação para lidar com estes. Nós temos, na segunda Liga, já demasiadas equipas a competirem fora do seu estádio. É verdade. É verdade. A última vai ser o Aroca. Já de si é um clube com um historial extraordinário. Mas pronto. Que sabem porque é que o Aroca já vai deixar de poder jogar no estádio municipal da Aroca? Não, por acaso não tenho essa ideia. Então pronto. Basicamente, a Câmara comunicou à SAD do Aroca que ia realizar um pequeno concerto no parque de estacionamento do estádio municipal. O estádio deles. E o Aroca fechou tudo com cadeados para que aquilo não acontecesse. E agora foram despejados. Ok. É típico da gente da Aroca. Da gente da Aroca, atenção, não quero aqui estar a falar mal da população. Então, estamos a falar dos dirigentes que até connosco Sporting Clube Portugal, temos um histórico. E, portanto, são estas as pessoas que estão à frente das SADs dos clubes em Portugal. Claro. São estas. Claro. Mas eu gostava que alguém me viesse explicar da Federação e da Liga porque é que na primeira jornada da segunda Liga, que é uma competição profissional, 40% dos jogos decorreram na Academia de Seixal. Sabiam isso? Sim. A BSAD jogou lá, o Estrela da Amadora jogou lá, o Benfica B jogou lá. Foi há 2 semanas. Sim. Diz, Rui. Foi há 2 semanas. Tenho ideia que isso foi há 2 semanas ou uma coisa parecida. Eu sei que a primeira jornada foi assim, porque eu fiquei atónito, percebes o género? A equipa de futebol feminino do Benfica
jogava em casa e teve que ir jogar, acho que para a Tapadinha ou não sei o quê. Foi para a Tapadinha. Porque, sim, porque eles tinham os campos cheios. O povo da segunda liga estava a jogar no Seixal. Mas não se passa nada. Isto é tudo normal no futebol português. Olha, agora, claro, para terminarmos aqui os nossos temas, queria passar aqui a outra coisa que aconteceu. Foi a nossa AG. Pouco mais de 1000 votantes. Eu acho isto preocupante. Tal como acho preocupante pouco mais de 30 mil adeptos nas bancadas num jogo da Champions. Acho que vocês concordam comigo. Certo. Foi uma AG que eu pessoalmente acho que iria correr de uma forma muito diferente se ocorresse, por exemplo, hoje. O que é que vocês acham? Gostava da vossa opinião sobre como decorreu a AG, o que é que aconteceu, mas mais importante, que comentassem se acham que os sportinguistas foram cansados com a indiferença até desistirem. Porque, vamos ser sinceros, o ambiente no estádio, sem a curva sul a carburar com claques, não, é um bocadinho deprimente. Desculpem, eu acho que é um bocadinho deprimente. Uma AG em que votam 1000 pessoas, perdão, pelo critério utilizado anteriormente, a votação devia ser repetida, não é? Sim. E se me permitem... Sim, diz. Eu começo já tipo ponta de lança, a sair com a bola no meio campo. Vamos embora. O Hugo certamente vai me desculpar, mas porque realmente a AG onde... Não desculpe. Não, pronto, então marca falta. Chama o vídeo lá. Não, que isto é o jogo da taça. Foi o jogo da taça. É verdade. Tanto eu como o Hugo estivemos presentes na AG, inclusive o Hugo até fez uma intervenção e eu até vou falar nisso, mas de uma forma resumida, que notas é que eu tiro da AG? A primeira é o completo falhanço no sentido da forma como as AGs nos últimos tempos têm vindo a ser organizadas. Este modelo implementado e perfeitamente assumido de abrir a AG e ser iniciada em simultâneo a votação e com o encerramento da AG, o encerramento da votação, enquanto se está a discutir a temática da AG, para mim é um modelo que numa primeira análise para mim não é um modelo, é um ato eleitoral. Sim, mas eu estou-lhes a chamar modelo para dar aqui alguma pomposidade, digamos assim, à circunstância. É um modelo que não funciona, e não funciona principalmente por duas questões. Por uma primeira que tem a ver com a democracia. É assim, só pessoas bem informadas e com as dúvidas completamente esclarecidas é que podem votar em consciência. E eu arrisco-me a dizer que a maioria destes 1200 e tal votantes, muitos deles não votaram em consciência e com a informação toda, porque se o tivessem feito, certamente o resultado da AG não teria sido este 80% de votos a favor e contra. Mas para mim o mais grave que está aqui é já assumir-se que as AGs têm que ser realizadas em dia de jogo. E eu digo isto porquê? Porque tivemos o Dr. João Eduardo, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no seu discurso introdutório à AG, a desculpar-se perante os sócios porque é que a AG não tinha sido feita num dia de jogo. Mas, não contente, quando apresenta ao final da AG os resultados à comunicação social, faz precisamente o mesmo pedido de desculpa. O que é que eu vejo aqui? Vejo que está assumido completamente estes modelos de organização da AG. Porquê? Eu tenho as minhas ideias e suposições, mas eventualmente não será o momento agora de as referir. E outra coisa que me salta, outra nota que me saltou, que constatei, foi realmente sentir os órgãos sociais, Conselho Diretivo
mesa da Assembleia e o Conselho Fiscal e Disciplinar sentir os elementos destes órgãos sociais um bocadinho nervosos, eventualmente face ao momento do Sporting. E digo nervosos porquê? Porque nas intervenções que qualquer das pessoas destes órgãos sociais realizaram, mostraram uma arrogância, mostraram uma prepotência perante os sócios que eu sinceramente, eu fiquei a determinada altura, até numa intervenção do Presidente, eu fiquei na expectativa que ele tornasse a repetir o episódio do beijo. E em relação à AG, termino aqui dizendo uma outra coisa, que é, temos atualmente um Presidente da Mesa da Assembleia que, na minha opinião, é incompetente. Eu digo incompetente porque o doutor João Eduardo até pode perceber muito de leis, pode ter estudado os estatutos profundamente e o regimento da Assembleia, aceito isso tudo. Agora não aceito é a forma como ele faz a gestão da Assembleia. Mas já é uma pessoa que não tem cariz, não tem capacidade para falar numa AG. E depois, a gestão dos tempos de intervenção dos sócios que quiseram intervir, na minha ótica, é muito mal feita. Quando temos uma AG que vai ter X tempo de duração, que à partida se sabe que a participação e os sócios que querem intervir não serão muitos, temos que saber gerir esses tempos de intervenção e não fazer tábua rasa e dizer assim, tem 2 minutos ou tem 3 minutos, e quando os temas que as pessoas estão a trazer e a abordagem que estão a trazer, ou até as questões que estão a colocar, são pertinentes até para a votação que se está a desenrolar, acho que tem que ser dado tempo às pessoas realmente para elas terminarem os seus argumentos e o que vão ali dizer. Portanto, essa gestão é muito mal feita e não tem cabimento, porque depois temos uma pausa de almoço quase de 1h30 sem intervenções. Quer dizer, eu sou do tempo em que as AGs era non-stop. Começava ao final de uma noite e aquilo era 2, 3, 4 da manhã, da madrugada, e estava-se a discutir as coisas. E não havia cá temporizações para as intervenções. Obviamente que as intervenções têm que ser colocadas e feitas de uma forma correta e portanto, sem adjetivarmos as pessoas, sem ofendermos. Mas quando isso acontece, tem que ser dada a possibilidade da pessoa concluir os seus argumentos e as suas questões à direção. Isto já para não dizer que depois as respostas que foram tidas às questões colocadas e que foram proferidas pelos elementos dos órgãos sociais, como eu disse há pouco, foram todas prepotentes. Tivemos situações de apelo ao sentimento, de coisas desse género que não ficam bem, e pronto. E agora passo a palavra ao Hugo, que foi uma das pessoas que interveio e que viu o seu discurso não totalmente cortado, mas que teve que pedir 2 ou 3 vezes que o deixassem terminar. Sim, Rui, e só para acrescentar o que estás a dizer, que concordo inteiramente, e achava que quis dizer agora, que é, as respostas da direção e dos órgãos sociais podiam ser infinitas. E se assim quisessem, podiam ser infinitas, e os sócios verem que estão a ser tão pressionados para não cederem mais 10 segundos ou 30 segundos ou até 1 minuto, aquilo que é o tempo estipulado, mas depois ou 2 ou 3 que fossem os esclarecimentos, exatamente, e depois os esclarecimentos da direção pode ser até infinito. Tivemos alguns vogais até a direção, recordo-me perfeitamente, alguns elementos dos órgãos sociais a contarem histórias de antigamente para responder perguntas, a referir conversas com terceiros para justificar coisas. Ver isso acontecer depois é profundamente incoerente e é óbvio que vai gerar alguma revolta, não é? Mas pronto, eu gostaria de dizer também 2 ou 3 coisas. Pronto, em relação ao modelo, acho que o Rui já disse tudo o que tinha a dizer, está tudo dito, portanto não é preciso acrescentar mais nada. Em relação, se calhar, aos temas debatidos em concreto, e para abordar já o elefante na sala, que foi este grande lucro de 13,6 milhões, que
é um feito que nem o Hércules conseguiria fazer e um dos maiores lucros que o Sporting já teve. Isto fez parte da intervenção que eu tive e acho que é importante os sportingistas escutarem. Não é bem assim a vitória que todos podemos achar que é. Estes 13,6 milhões são justificados muito rapidamente com duas coisas muito simples que aconteceram este ano, que foi uma delas a recompra da JMOC, que sim, atenção, é uma coisa que era necessária, mas que teria de acontecer necessariamente digo, porque se não acontecer era o quase extinguir do clube, se não acontecesse esta recompra das JMOCs. Portanto, acho que qualquer direção, podemos concordar ou não com a ideologia de qualquer direção, mas isto seria uma coisa que qualquer sócio tem que ser unânime em defender. A recompra destas JMOCs teria que acontecer em 2026, foi emitida em 2011 e, portanto, qualquer presidente que assim o quisesse até 2026 fazia esta recompra e aumentaria a percentagem de cotas da SAD. E isto refletiu-se em 11 milhões deste lucro de 13,6. Agora, também há que dizer que são 11 milhões de valorização, não são 11 milhões de caixa. Portanto, isto não é necessariamente 11 milhões que o clube vai ter palpáveis na conta bancária, ok? Isto aqui são 11 milhões de valorização do Sport. E, portanto, é aqui que está a grande diferença. Depois, os outros 2,6 milhões podem ser justificados em parte por 2 milhões de um contrato de royalties que foi celebrado entre a SAD e o Sporting Clube. Estes 2 milhões são de contratos da marca Sporting, que eu tenho que dizer, e há que dar crédito, quando há que dar crédito, tenho a dizer que acho uma boa ideia, dada principalmente à dívida que o clube tem com a SAD, que creio ser cerca de 21 milhões. Portanto, este contrato que foi celebrado este ano, 2 milhões, e que tudo se espera, não foi confirmado, mas tudo se espera que fique para os anos vindouros, é uma boa forma de abater a dívida que o clube tem para com a SAD, e também acho que ser uma boa ideia. Mas não esquecer também que isto pode ser uma mera operação financeira, porque já sabemos também que passar dinheiro da SAD para o clube ou do clube para a SAD já foi feito anteriormente e, portanto, pode ser feito também no futuro, sendo isto apenas uma estratégia, a meu ver, até inteligente de o fazer. E, portanto, ficamos com cerca de 500, 600 mil euros e este aqui é que eu acho que é de facto o valor real de lucro do Sporting para este ano, sem contar com estas duas coisas. Portanto, de facto, só para as pessoas que estiverem a ouvir perceberem bem o contexto, estamos a falar meio milhão de euros de realmente lucro e depois o resto é dinheiro do monopólio. Não é dinheiro do monopólio, Eduardo. É um bocado. Mas é da contabilidade. Não é bem dinheiro do monopólio, são operações financeiras que nem sempre se traduzem bem em dinheiro palpável, que é isso que as pessoas gostam de pensar. Em cash flow. Exatamente, em cash flow. Portanto, e por isso é que aqui também há que pôr travão nestes brandos de vitória que até vimos o Conselho Diretivo a fazer nestes últimos dias, e a comunicação social toda a apoiar, a dizer que isto é um feito brilhante. Há que também pôr o travão, porque isto não é cash flow que está a entrar no clube, portanto não temos assim dinheiro assim, do nada. Deixa-me só terminar, Eduardo. Isto é importante para explicar o teu ponto, que é os sinais que o clube deu ao fechar modalidades, ao desinvestir em modalidades, etc., eram contrários a esses resultados dos 13 milhões. Exatamente. Até porque, não esqueçamos, fomos analisar os relatórios passados, dos últimos 10 anos, os valores nunca sobem acima de 200, 300 mil euros de lucro ou prejuízo, porque também acontece há alguns anos ter prejuízo de 200, 300 mil euros. E tem andado sempre assim, sempre a variar, 100 mil euros de lucro, depois 200 mil euros de prejuízo, tem sido à volta disto. E do nada termos 13,6 milhões de lucro, alguma coisa teria de ser diferente, não é? E, portanto, há de acontecer algum lucro na ordem dos 400, 500 mil euros, por aí, que é bom, há que admitir também que é bom, dado todo este panorama que acabei de dizer, mas, e é aqui que eu quero enfatizar mais uma vez, vamos pôr o travão nos brandos de vitória, porque isto não é bem o que o Conselho Diretivo deu a entender quando diz que é o maior lucro da história. Isto não é o maior lucro da história. Isto é resultado de operações financeiras que permitem ter um lucro financeiro, mas não necessariamente lucro de caixa,
ou de dinheiro nas contas bancárias e de cash flow. E só para terminar, Eduardo, dizer também que isto que tu referiste das modalidades e da extinção do futebol de praia e tudo mais, foi também uma coisa que eu referi na minha intervenção na Assembleia Geral, demonstra mais uma vez aquilo que temos estado a habituar do Conselho Diretivo dizer posso, faço e mando, e de nem sequer consultar os sócios em ponto de ordem de trabalhos da AG, ou criar uma AG própria para o efeito, ou sequer deixar à consideração dos sócios por um tempo. É triste. Eu não quero debater propriamente as razões que levaram à extinção do futebol de praia, porque creio que hajam algumas válidas, embora eu pessoalmente continue a ser contra a extinção da modalidade, creio haver espaço para debate. O que eu acho que deve ser unânime de todos os sócios é a forma como estes anúncios são feitos por comunicado, e ainda por cima de um assunto tão importante que é a extinção de modalidades. Acho triste. E também acrescentar, voltando atrás ao ponto da JUMOC e desta operação de 11 milhões que foi feita, não esqueçamos também, e para voltar aqui atrás alguns meses, foi feita com o anúncio da recompra das JUMOCs em semana de eleições. Ainda mais foi na véspera. Na véspera eu não sabia. Sim. Eu não sabia do dia em específico. Foi na sexta-feira. Pronto, na véspera de eleições, quando tal era absolutamente não justificado, porque ainda faltariam largos meses de negociações da recompra dessas JUMOC. Muito pouco ético, pouco democrático, quando ainda faltavam largos meses de negociações da recompra das JUMOC, como se veio a verificar, aliás, que demorou quase o verão inteiro para negociar a recompra destas JUMOC. É curioso e é mais uma mancha negra em algumas ações que este Conselho Diretivo tem tido na relação com os seus sócios e com a democracia interna do clube, que eu acho que está em coma e a necessitar rapidamente de uma reavivação. Deixa-me, antes de passar a palavra em relação a este tema, deixa-me só esclarecer uma coisa. Eu, em relação às AGs, enquanto sócio, tomei uma decisão muito, se calhar vocês vão achar radical, que é: não tenho vontade de participar enquanto achar que a proteção ao sigilo do meu voto está em perigo. O Código de Barras. Sim, eu inclusive numa votação anterior perguntei o que era aquilo. Foi quando perceberam que o meu conhecimento em relação ao tema era maior, chamaram uma pessoa do IT do Sporting. A pessoa tentou dizer: mas nós não fazemos isso. E eu expliquei: o problema não é vocês fazerem ou não fazerem, é abrirem a porta para que se faça. E depois foi-me dito, mas olha, mas tem sugestões de como é que nós podemos contornar esta situação? Nós tínhamos todo o gosto em falar consigo. Eu, ok, entrei em contacto. Vocês têm o meu número de sócio, têm os meus dados, estejam à vontade. Tal nunca aconteceu. Tinha todo o gosto de explicar. Aliás, nós passámos, quer dizer, uma coisa ainda pior, que é: passámos de um número para um código de barras. Agora nem sabemos o que é que lá está, e literalmente pode lá estar qualquer coisa. Okay? Porque o código de barras é um alfabeto em barras. É uma fonte. É uma fonte, sim. Ok? E a partir desse momento, a minha miúda há de fazer o ano de sócia daqui a uns meses, e depois ela vai querer ir a uma assembleia, mas eu vou lá, não é com o objetivo de ajudar a propagar essa palhaçada, porque acho sinceramente que aquilo não devia existir. Sinceramente acho que não. Pois. Isso estás a apresentar um motivo que é válido. Existem outros motivos que levam a que muitos sócios não participam nas AGs. E aí fazemos aqui quase um fecho, digamos assim, neste ciclo. Sim. E pegando na pergunta, na tua pergunta inicial sobre a AG, em que também já dizias um pouco isso, que é a pouca participação, a baixa participação de sócios, tem muito também a ver com isso. Tem a ver com o modelo,
tem a ver com o descontentamento, tem a ver com estas situações como o código de barras ou a numeração dos boletins e haver uma desconfiança sobre o tratamento que é feito aos boletins. Portanto, há uma desconfiança e há também depois aquele sentimento do o que é que eu vou lá fazer se o resultado já vai ser o esperado. Pronto. E portanto, todo este conjunto, toda esta panóplia de situações leva a que realmente a afluência seja baixa, mas eu acredito que se não houvessem esse tipo de situações, não era necessário andarem a fazer AGs num dia de jogo para terem uma afluência mais significativa. Certo. Não sei se querem adicionar mais algum comentário àquilo que discutimos aqui. Não, Eduardo. É só lançar o rap que a gente até já particularmente quase o fez, que é muito em breve, se calhar, lançarmos aqui um podcast que vai entroncar aqui, um episódio que vai entroncar aqui no que falámos, que é fazer aqui a união entre modalidades, união no sentido conjuntivo da questão, entre a união e o orçamento. Sim. E se calhar explanarmos aqui um bocadinho acho que é se o clube deve realmente ser um clube com lucro, se depois o investimento nas modalidades é o correto, que modelo de modalidades é que temos no Sporting atualmente. Portanto, se calhar falarmos um bocadinho disso seria interessante. Então, sim, eu também, Eduardo, estava a terminar também a dizer força. que reforçar aquilo que eu disse há bocado, que acho que é importante neste período difícil que estamos a passar do clube, não desistirmos todos e continuarmos a puxar pela equipa e pelas várias equipas, pelo treinador e até pela estrutura que eu não me identifico, mas que sei que é eleitoralmente válida, portanto foi eleita democraticamente. Para teres noção. E dizer também que, deixa-me só terminar, Eduardo, sim. Dizer também que a resposta vem já no sábado. E nós no Sporting temos que pensar que às vezes é preciso ir de derrota em derrota até a vitória final. E é essa esperança que temos que manter para o futuro. Apesar de eu ter abandonado as AGs por esta situação, as minhas férias, e mesmo este meu período de férias que eu há pouco tempo não estava cá em Portugal. Aliás, o último podcast que eu fiz anterior a este, eu estava em Berga. Eu condiciono as minhas viagens para que a volta esteja coincidente com o jogo do Sporting. Percebes? Nós aqui em casa somos 2 sócios, eu e a minha filha. São 2 gameboxes. Nós estamos sempre lá. Agora, atendendo à situação daquilo que eu acho que se passa nas Assembleias Gerais, eu aí já não consigo compactuar. É mais isso. Porque acho que claro. Acho que é triste. Mas eu não estava a falar, Sim, mas o apoio está sempre lá, percebes? Vou sempre, apoio sempre, e acho que o apoio é muito importante. Aliás, a minha queixa é o declínio do apoio. O que era a Curva Sul antigamente fazia toda a gente cantar naquele estádio. E o que aquilo se tornou. Dá-me pena ver aquilo assim, percebes? Nesse aspecto é isso. Mas pronto, havia muito mais a falar, especialmente pelo momento em que estamos a viver. Eu espero que as próximas edições sejam muito mais felizes. Quero-vos agradecer aos dois pela vossa presença e a todos os que nos vão ouvir e que nos ouvem, e desejar-vos uma continuação de uma boa semana. Saudações leoninas e até à próxima. Muito obrigado, Eduardo, obrigado. E vamos continuar este trabalho de irmos semanalmente tertuliando, passa a expressão por aqui, porque penso que também nos cabe a nós individualmente sermos portadores da mensagem, eu quando digo mensagem, da mensagem que o Gá bocado também referia, de alguma forma, que é a mensagem de esperança, mas sempre com os pés bem assentes no chão e passando aqui uma expressão bem popular, a chamar os bois pelos nomes, caso seja necessário. Saudações leoninas e vemo-nos em breve, com certeza. Muito obrigado. Até à próxima. Um grande abraço.